Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vou ler mais uma vez, irmãos. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor, neste momento. Rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor, Espírito Santo, abra esse texto para nós, ao mesmo tempo que abra também o nosso coração. Ao compreendermos o texto, nós possamos receber sua palavra com fé, com obediência e humildade, sermos grandemente edificados, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome na nossa vida, nisso em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Semana passada, meus irmãos, eu comecei a exposição desse versículo. Tinha a intenção de, como sempre temos feito normalmente, expor o versículo, aí continuar nos domingos seguintes, mas esse versículo ele é muito, muito rico, e eu não consegui completar a semana passada, então hoje eu quero continuar do ponto que eu parei. Eu disse para vocês que aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo mais um relatório, ele está apresentando diante de Deus Pai aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Se nós formos observar, Jesus vai mesclando esses relatórios com pedidos, com solicitação a Deus Pai. E nisso ele vai mostrando que tanto o que ele fez, enquanto ele esteve na terra, como agora, nesse novo momento que ele vai partir, o que ele pede para o Pai fazer nessa nova fase, quando ele não vai estar mais presente com os discípulos fisicamente, mostrando o cumprimento do decreto de Deus, né? Ele cumpriu o decreto de Deus enquanto ele esteve nesse mundo, mas esse decreto vai continuar sendo cumprido, só que numa nova fase. E ele vai então fazendo isso, ele vai apresentando os relatórios, ele vai fazendo novos pedidos aqui, solicitações a Deus Pai Todo-Poderoso. E nós dissemos para vocês que esta oração ela se divide em 3 partes. A primeira parte ele ora por si, a segunda parte ele ora pelos apóstolos, que eram aqueles 11 que estavam ali com ele, e a segunda parte ele ora por todos os crentes, sendo que, como eu também já procurei explicar, todas essas divisões, na verdade, elas estão entrelaçadas. Quando ele ora por si, ele está orando pelos apóstolos, está orando por todos os crentes, porque ele está solicitando pela obra dele em relação aos crentes. E assim também quando ele ora pelos apóstolos, né? Ele está orando por todos, porque os apóstolos eles são como que aquele início ali da obra dele, mas que não ia ficar só neles. E nessa oração, irmãos, eu disse para vocês também já que o primeiro pedido que realmente ele faz pelos apóstolos está no verso anterior. Então, até aqui ele havia solicitado por si, e o primeiro pedido propriamente pelos apóstolos ele faz no versículo 11, quando ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então aqui ele está realmente começando agora, fazendo o primeiro pedido pelos apóstolos. Ele vai fazer vários pedidos, nós vamos ver se Deus quiser. Então o primeiro pedido dele é pela proteção daqueles que ele tinha protegido até aqui. E por que proteção? Por causa do mundo. O mundo ele é perigoso. E eu expliquei para vocês nessa exposição que o mundo, qual é o perigo do mundo? A perseguição e a sedução. Então, às vezes o mundo persegue, outras vezes o mundo seduz, né? Talvez a pior seja a sedução, mas, enfim, o mundo vai ser sempre um perigo. E aí o Senhor Jesus pede para que o Pai os proteja. E ele diz aqui que enquanto ele esteve no mundo, ele os guardou.
Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Como foi que ele guardou? Isso aqui já é agora a parte do próprio versículo 12, que eu já comecei a explicar semana passada. Como foi que ele guardou? Ele guardou através da sua palavra. Então, vocês lembram que ele tinha dito aqui, no versículo 8, observe, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então, quando o mundo perseguia os discípulos naquele ministério público de Jesus, Jesus sempre estava orientando eles, alertando, consolando, fazendo promessas, corrigindo a eles. Então, pela palavra, Jesus ia protegendo a eles. E, é claro, pelo seu poder que ele também os guarda. Vocês lembram que ele diz no verso 2, ele diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, que ele veio aqui para salvar os eleitos, dos quais os apóstolos, eles eram ali os representantes. Então, ele, pelo seu poder, deu vida eterna a esses homens, guardou estes homens pela sua palavra e pelo seu poder. E guardou em teu nome, que o nome de Deus, o nome do Pai, que ele também já tinha dito no versículo 6, observe, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardar a tua palavra. Guardar no nome do Pai significa guardar na revelação que eles tinham do Pai. Ele já tinha dito também no verso 3 que a vida eterna, o que é a vida eterna? A vida eterna é que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, porque Jesus Cristo é o revelador do Pai. Então, guardar no nome do Pai é guardar na revelação que o próprio Jesus trouxe como verbo de Deus, de quem é Deus, o Deus verdadeiro, porque eles, como todos os homens, eles serviam ídolos, eles tinham muitos ídolos também, e Jesus os livrou dessa idolatria, trazendo-os para o conhecimento do verdadeiro Deus. Vocês lembram do finalzinho da carta de João, né? O mesmo João que escreveu esse evangelho, ele escreve uma carta muito, muito bonita, a carta de 1 João, 3 cartas que ele escreveu, e o Apocalipse também. E nessa primeira carta ele encerra dizendo assim, que aqueles leitores, eles estavam no Deus verdadeiro, eles conheciam já o Deus verdadeiro, e ele encerra dizendo, guardai-vos dos ídolos. Esse é o final da carta de 1 João. Guardai-vos dos ídolos, mostrando que essa é a grande proteção que Jesus dá. Jesus protege dos ídolos, porque o mundo tenta, persegue e seduz para que os cristãos cedam aos ídolos. Mas Jesus os guarda no nome do Pai. Jesus os guarda dos ídolos. E aí nós vimos também semana passada, meus irmãos, que além de guardá-los no nome do Pai, Jesus dá mais uma informação aqui, a segunda coisa. Ele diz, tenho guardado, verso 12, tenho guardado, no meio do verso 12, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu. Essa expressão contínua que Jesus vai usar, aqueles que me deste, que eu já tenho procurado explicar para os irmãos, que é exatamente aqueles que o Pai deu para ele, para que ele viesse salvar, para que ele viesse morrer na cruz. Ele diz agora, ele encerra o seu ministério público e particular, público diante de todos, particular em relação àqueles discípulos, e ele veio salvar aqueles homens, como ele veio salvar todos os eleitos, e ele encerra o seu ministério dizendo assim para o Pai, eu não perdi nenhum. Eu não perdi nenhum. Isso significa, meus irmãos, que nenhum dos que o Pai deu a ele perde. Nenhum dos eleitos deixarão de chegar naquele dia na glória, salvos pelo sangue de Jesus. Nenhum ele perde. Inclusive, eu disse para vocês que aqui no capítulo 18, quando chega Judas Iscariotes, chega com as autoridades, chega com os guardas, e ele é o último momento assim de perseguição contra Jesus. Na verdade, vão prender Jesus e vão matar Jesus diante dos apóstolos. Jesus guarda os apóstolos.
né? Vamos ler, fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 18. Eu vou ler rapidamente desde o primeiro verso, que diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. Aí olha o que João explica no versículo 9: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, meus irmãos, ele não perdeu. Até esse último momento, ele protegeu os discípulos e cumprindo realmente a sua missão de proteger, de apresentar aqueles discípulos guardados no nome do Pai. E agora ele vai partir. E ele ora para que o Pai continue protegendo a eles. Então você percebe que isso aqui tudo Jesus está orando diante dos discípulos. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está querendo consolar os discípulos, querendo que os discípulos, ao ouvirem isso, eles percebam a segurança em que eles estão, dentro de um Deus que é absolutamente soberano sobre a salvação deles, e os protege e os guarda. O próprio Jesus os guardou, e agora o Pai vai guardá-los pelo Espírito Santo, e assim conosco aqui, nesses dias. Ele continua guardando, porque Jesus vai orar por nós, os crentes de hoje, os crentes de todos os tempos, mais adiante. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que eu disse para vocês também semana passada, é que a soberania de Jesus e de Deus Pai, de Cristo, vai se manifestar não somente com relação aos amigos, mas também com relação aos inimigos. E tem um senão aqui, tem uma exceção, porque o Senhor Jesus Cristo diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eu expliquei para vocês semana passada que esta exceção aqui não significa exceção dentre os eleitos, como se Jesus tivesse perdido um dos eleitos. Judas não era eleito. Essa exceção aqui, expliquei semana passada, publiquei o texto lá no grupo, que os irmãos podem ler também para, através da leitura também compreender melhor. Essa exceção se refere a que Judas aparentemente estava lá, estava entre eles, pertencia àquele grupo. Judas chegou a expulsar demônios, Judas pregava, Judas foi um dos que foi enviado por Jesus para pregar, para ensinar, para expulsar demônios, para operar maravilhas, mas ele nunca foi um deles. Judas era uma exceção porque Judas parecia ser um deles. Aliás, no capítulo 15, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, no capítulo 15, quando Jesus faz a ilustração da videira verdadeira, que é ele, e tem os galhos, Jesus está também pensando, muito provavelmente, está pensando também em Judas, porque ele diz no versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Então tem a videira, tem o pai, tem o agricultor, a videira é Jesus, o agricultor, o lavrador é o pai, e tem dois tipos de vara, dois tipos de ramos, que é um ramo que dá fruto e um ramo que não dá fruto. Ambos os ramos estão lá, você olha, parece que os dois tipos são da videira, só que tem um que não está realmente ligado a Jesus, que não permanece realmente em Jesus. No final das contas, não é realmente daquela videira, é só aparência. E esse era o caso de Judas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que Judas é essa exceção. Porque Judas parecia, mas finalmente Judas
aquele que não dá fruto, aquele que dá fruto, limpa-se para que dê mais fruto. E é pela palavra que eles são limpos. Jesus diz no versículo 3 que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí Jesus aconselha, né? Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Agora, ele diz no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Esse aqui é o Judas. Esse é o Judas. Judas é o exemplo disso aqui. Pessoas que parecem estar em Cristo, andam com o povo de Deus, mas não estão em Cristo, não creem realmente nele. Eles parecem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Veja, ele não está mesmo em Cristo. Ele é lançado fora, como Judas foi lançado fora. E o que acontece com ele? Ele seca, colhe e lança no fogo e arde. Judas perdeu a sua alma, porque Judas nunca esteve em Cristo. Judas é um exemplo muito triste. Aqui, voltando para o versículo 12 do capítulo 17, que nós estamos estudando, o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui o quê? Que ele Judas, na verdade, é uma exceção, mas não na exceção de que ele era um dos eleitos. Tanto que Jesus diz, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Está se referindo ao Salmo 41. Daqui a pouco eu vou ler com os irmãos o Salmo, eu vou explicar melhor. Mas aqui Jesus está falando do Salmo 41, que nós iniciamos o culto. Então, a Escritura se cumpre, mostrando que Judas não era mesmo dentre eles. Deus já tinha profetizado através do salmista que Judas trairia Jesus, que ele comeria do pão, pareceria um amigo de Jesus, mas o tempo todo ele era um traidor, e a Escritura está se cumprindo aqui. Semana passada eu expliquei para vocês e eu procurei responder uma pergunta. Isso significa que Deus é responsável pelo pecado de Judas? Não. Mostrei para vocês Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8. Lá no capítulo 8 diz que aqueles que ele escolheu, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses glorificou. Em relação aos eleitos de Deus, que foram predestinados antes de todos os tempos, Deus enviou o Filho para que ele viesse resgatá-los. Esses são chamados na história da sua vida porque já foram predestinados, eles são chamados, eles são transformados no coração. Eles recebem o dom da fé e do arrependimento. Deus age neles pela sua graça, pelo seu Espírito Santo. Eles, então, creem em Jesus e eles são justificados. Por isso que Paulo diz, aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou. Eles são lavados pelo sangue de Jesus. E a última parte que Paulo diz lá em Romanos 8, eles são glorificados, que é o final já, né? Já é quando eles forem para a glória. Mas tudo isso, irmãos, já está no decreto de Deus, e Deus vai agindo pelo seu Espírito para que essas pessoas sejam salvas. E nisso Deus tem uma ação direta pelo seu poder, pela sua graça. Mas no caso de Judas, como nós vamos ver hoje, eu vou ler alguns textos para vocês aqui. O que acontece com ele é a semelhança do que acontece em Romanos capítulo 1, quando Paulo fala dos pagãos. Paulo diz que Deus os entregou às suas paixões, às suas concupiscências, a um desejo perverso, porque eles não quiseram saber de Deus. Quando Deus salva uma pessoa, é graça. Quando Deus não salva uma pessoa, não é injustiça. Deus está entregando aquela pessoa ao próprio coração dela, própria maldade dela. Quando Deus salva uma pessoa, não é porque aquela pessoa merece, é graça. Nós não somos melhores que os que não são salvos, irmãos. A Bíblia não diz que os eleitos, neles mesmos, têm alguma coisa que desperte Deus, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não tem justo aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, Deus vê uma massa humana pecadora, mas aprove a Deus. Deus é soberano
escolher aqueles que vão ser da sua família, escolher a sua noiva, escolher a sua esposa, não é? Porque o homem, quando vai casar, ele não escolhe a esposa. Pois bem, o casamento, ele simboliza isso. Deus escolhe, e aqueles que ele escolhe soberanamente, ele chama, ele opera, mas aqueles que ele não escolheu, ele os entrega aos seus próprios pecados, à sua própria injustiça, à sua própria maldade, ao seu próprio coração. Quem pecou, quem voluntariamente traiu Jesus, quem amou o dinheiro, quem amou a prata, foi Judas. Deus não é responsável pelo pecado de Judas. O pecado é de Judas. Deus entregou Judas à sua própria vontade, não lhe deu graça. Jesus não orou por Judas. Jesus orou pelos 11. Nós tínhamos 12, e um deles era um traidor. Agora, irmãos, vamos avançar um pouquinho mais, porque foi aqui exatamente que eu parei, não é? Isso aqui é muito consolador também para nós. O caso de Judas, ele é consolador e ele é um alerta. Ele é consolador porque mostra que Deus é soberano, inclusive sobre os inimigos. Deus não é soberano só sobre os amigos. Deus é soberano sobre os inimigos. Vocês sabem que quando a igreja, de repente alguém se manifesta no meio do povo de Deus como um traidor, como um apóstata, isso é triste, isso traz tristeza, às vezes traz escândalo para a igreja, traz escândalo para os de fora, inclusive. Né? Quantos casos de pessoas que se mostram traidoras do Evangelho? Nesse caso, há tristeza, mas mesmo nesse caso, há consolo, porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre os amigos, Deus é soberano sobre os inimigos do Evangelho. Mas vamos avançar aqui. Eu quero mostrar para vocês agora, tratar com vocês esse ponto exatamente que faltou eu falar, explicar para vocês, é sobre o que aconteceu com Judas. Irmãos, há uma expressão aqui que o Senhor Jesus Cristo usa, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Existe um contraste aqui bastante forte no versículo 12. Vamos ler aqui novamente e eu vou chamar a atenção de vocês aqui para isso. Ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Observe bem, nenhum deles se perdeu. Mas quando Jesus vai falar de Judas, que é a exceção, Jesus diz assim: senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, existe aqui um contraste importantíssimo nesse versículo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: nenhum perdeu-se dos que me deste. Qual é a exceção? A exceção no sentido de que parecia que ele era um dos apóstolos, estava ali com eles, mas a exceção não é exceção de fato, não é exceção no sentido de que ele era para ser salvo. Porque Jesus o chama de filho da perdição. Filho da perdição. E essa expressão que eu quero tratar melhor hoje à noite com vocês e mostrar para vocês que ela está bem relacionada com o que aconteceu com Judas. Filho da perdição significa que Judas estava mesmo para se perder. Ele estava no caminho da perdição, que não tinha mais jeito para ele. Que ele era um filho, como existem os filhos do pecado, como existem os filhos do diabo, existe o filho da perdição. Aliás, essa expressão, filho da perdição, o apóstolo Paulo ele vai usar para o anticristo, que é aquele personagem histórico profetizado na Bíblia que vai aparecer no final da história. Né? Vamos ver aqui, irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e observem que o apóstolo Paulo, ele vai chamar este personagem, esta pessoa então que vai surgir no fim dos tempos, exatamente com essa mesma designação. Eu vou ler com os irmãos desde o primeiro versículo, tá? Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Diz assim: ora, irmãos,
Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E vai ser aquele homem que ele vai buscar glória, adoração. Ele é contra Deus, ele é inimigo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo o chama de homem do pecado e filho da perdição. Essas duas palavras aqui, essas duas expressões, homem do pecado e filho da perdição, evidentemente estão unidas, relacionadas. Ele é um homem do pecado, ele é um pecador, ele está entregue ao pecado, à rebeldia, à desobediência, e ele também é um filho da perdição, porque ele vai se perder. Ele vai se perder. Ele está destinado à perdição. Não há salvação para ele. Ele é um apóstata. Ele é alguém totalmente contrário a Deus, a Cristo, ao Evangelho. Essa expressão, portanto, filho da perdição, podemos dizer que ela se refere, meus irmãos, tanto ao próprio caráter do indivíduo, à própria natureza, como alguém entregue ao pecado, como alguém que o coração está totalmente oposto a Deus, e em segundo lugar, ao destino dessa pessoa, né? Ao final, vamos dizer assim, para onde ela vai chegar? Onde ela vai chegar? Ela vai se perder. Não há chance para ela não vai se arrepender, ela não vai retornar, ela vai até o final. Ela é um filho da perdição. Então se refere, irmãos, aí, tanto, provavelmente esse é o sentido, podemos colocar, se refere ao seu caráter, à sua natureza, como alguém entregue ao pecado, que está contra Deus, e como alguém que vai se perder. E não há jeito para ele. Irmãos, Paulo chama este homem lá da mesma expressão que Jesus chama Judas, filho da perdição, alguém que vai se perder, contrastando com aqueles que não se perderam, contrastando com aqueles que foram salvos. Esse filho da perdição, ele vai seguir ídolos, ele não adora a Deus, e ele vai ser seduzido pelo mundo. O caso de Judas não foi nem perseguição, Judas foi sedução. Judas amava o dinheiro, amava a prata. E agora eu quero passar a descrever para vocês, eu já li alguns textos semana passada sobre Judas, mas agora eu quero mostrar a queda de Judas. E nós vamos observar, meus irmãos, que em Judas, tanto a natureza dele agiu, o coração dele, as preferências dele, as fraquezas dele, mais especificamente a questão do dinheiro, dos bens materiais, mas também uma força externa de um grande e poderoso inimigo chamado diabo. O diabo, ele é o tentador, e quando o Senhor Jesus Cristo, ele ora aqui para que os discípulos sejam protegidos do mundo, é também que eles sejam protegidos do diabo, porque nós temos três inimigos, nós temos a carne, o mundo e o diabo. Então o diabo é aquele inimigo que tentou Adão e Eva no jardim do Éden, e ele tem trabalhado, ele é o maior inimigo de Deus, e ele tem trabalhado durante toda a história para perseguir a semente da mulher, né? E ele, então, é o tentador, é mentiroso. Jesus vai dizer lá no capítulo 8 do Evangelho de João, que os seus inimigos ele chama filhos do diabo, que fazem o que ele querem,
O diabo, Jesus vai dizer que ele é mentiroso e assassino, ele seduz pela mentira, ele é enganador. Vocês imaginem a capacidade de engano desse ser maligno que ele enganou Eva no jardim do Éden, no jardim de delícias, né? Ele foi até Jesus e tentou Jesus. Isso tem uma colocação ali, meus irmãos, que assim como Adão caiu no jardim, Jesus venceu. Adão caiu diante do diabo, Jesus vence o diabo. E ele nos dá vitória sobre esse inimigo, né? Ele rompe com essa sedução, com esse pecado. E nós vamos observar que Judas foi enlaçado por Satanás, por causa das suas próprias fraquezas, dos seus próprios pecados. Vamos então olhar aqui. Leia comigo primeiro. Eu vou ler alguns textos que vocês estavam semana passada, vocês lembram que eu li, mas eu vou ler de novo para que nós possamos seguir aqui o raciocínio. Capítulo 6, versículo 70 71. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Eu vou ler desde o 66 para que vocês peguem um contexto aqui comigo. Diz assim, João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Olha só, que confissão linda, maravilhosa. As pessoas deixaram Jesus por causa do discurso duro de Jesus. Depois de ele ter multiplicado pães e peixes, Jesus disse, vocês só estão me procurando por causa dos pães, e eles deixam Jesus. E aí Jesus pergunta, vocês também querem ir com eles? Aí Pedro disse, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Aí olha que Jesus responde no versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. Isto dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus escolheu eles. Entre os escolhidos, irmãos, estava um que Jesus mesmo diz, um de vós é um diabo. Isso aqui é um grande alerta. Entre os apóstolos, entre aqueles que Jesus escolheu, tinha um traidor. Não é? Mas Jesus sabia que ele era traidor. Quando Jesus falou isso aqui, os discípulos nem desconfiavam. Judas era como um deles, mas Jesus sabia. Jesus disse, um de vós é um diabo. É um diabo. Judas Iscariotes, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Vamos ver então, Jesus chama que ele é um diabo, Jesus conhece seu caráter, Jesus conhece a sua natureza, Jesus sabe tudo. Lembra que ele diz lá no finalzinho do capítulo 2, Jesus não precisa que ninguém diga nada, dê testemunho de homem algum, porque ele sabe o que é o homem, ele sabe o que está no coração do homem. Jesus conhecia Judas. Leia agora comigo o capítulo 12, versículo 1 ao 8. Capítulo 12, do verso 1 ao 8. Agora nós temos esse caráter de Judas manifesto numa situação em que temos ali uma grande quantidade de dinheiro. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aquilo era muito caro, meus irmãos, caríssimo. Me fugiu da memória agora o valor, vamos dizer assim, que a gente pudesse aqui fazer um cálculo, né?
Mas vamos adiante, é importante nós lembrarmos agora, era muito caro. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele calculou logo o valor, olha só o apego ao dinheiro, calculou o valor, fez ali né? Olhou ali e disse: isso deve valer tanto, 300 dinheiros, isso é muito dinheiro. Aí disse: podia se dar aos pobres, né? O que saiu da boca dele, da sua boca, foi alguma coisa muito nobre. Que homem, está preocupado com os pobres. Mas João diz aqui, não era isso não. Não é que ele tivesse cuidado dos pobres, é que ele era ladrão. Ele tinha bolsa e ele roubava, tirava do que ele se lançava. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado porque ele estava chateado porque ele perdeu uma grande oportunidade de roubar um bom dinheiro. Então ele ficou indignado com aquilo, mas a resposta de Jesus foi: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Irmão, Jesus o chama de diabo lá no capítulo 6. Aqui no capítulo 12 nós vemos qual era o problema de Judas, a natureza de Judas, que Jesus chama ele de diabo. Não é que ele fosse o diabo, mas Jesus aqui está falando exatamente de que tipo de pessoa ele é. O problema dele era amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, o roubo, a corrupção. Ele era desonesto, ele faria qualquer coisa para ter dinheiro, e ele fez mesmo qualquer coisa. Ele chegou ao ponto de trair Jesus por dinheiro. Ele roubava, ele queria ter dinheiro. Essa era a questão de Judas. Qual era o ídolo de Judas? A prata. O ídolo de Judas era a prata. Ele estava o tempo todo ali com Jesus. Irmãos, esse homem andava com Jesus, ouvia Jesus pregar, andava com os discípulos, parecia um deles, ia pregar com eles, curava enfermos com eles, expulsava demônios com eles. Mas o tempo todo ele não amava Jesus, ele amava a prata, ele amava o dinheiro. Então veja que Jesus sabia, mas ninguém mais sabia. E o que acontece agora, meus irmãos? Agora, o que vai acontecer é que nos últimos momentos, este homem, ele vai decaindo cada vez mais. Jesus o chama de diabo. Ele tem uma natureza corrupta, avarenta, gananciosa, desonesta. E agora no capítulo 13, leiam comigo, nós vamos ver que entra um outro personagem aqui nesta história. Diz o versículo 1, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha, sempre essa expressão, né? Amou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todo o tempo a Bíblia vai fazer, especialmente João, ele vai fazer um contraste entre estes e entre Judas. Esse contraste vai aparecer mais uma vez agora. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha, cingiu-se. O que isso significa? A soberania de Deus, né? Estava tudo se cumprindo como Deus tinha determinado. Jesus estava chegando a hora de Jesus morrer. E o diabo, Judas, todos estão agindo ali, mesmo os inimigos estão agindo, cumprindo o decreto de Deus. Só que observe aqui, o que eu quero chamar a atenção agora de vocês, além dessa questão da soberania de Deus, Deus, na verdade, está aqui soberanamente controlando amigos e inimigos, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que entra o diabo e entra o coração de Judas. O diabo pôs no coração de Judas a tentação para que ele traísse. Mas o que o diabo usou?
como foi que o diabo colocou isso no coração de Judas? Quando diz que o diabo colocou no coração de Judas, Jesus vai dizer lá no capítulo 8, quando ele fala ali de que eles são filhos do diabo, os inimigos de Jesus, ele vai dizer assim: vocês são como o pai de vocês, vocês seguem a mentira, vocês seguem o homicídio, vocês são mentirosos e assassinos como o pai de vocês, que é o diabo. Porque eu disse a verdade, vocês não me ouvem, mas se outro vier não dizendo a verdade, vocês vão ouvir. Isso tudo Jesus quis dizer lá no capítulo 8. O que Jesus estava dizendo era que o diabo, ele seduz o homem, ele engana o homem, ele mente. Sedução tem um lado do engano. Vocês lembram que, como foi que o diabo matou a humanidade no Jardim do Éden? Seduzindo com uma mentira. Ele disse: olha, vocês serão como Deus, né? Então ali você tem que, esse é o modo de operação do diabo. Ele age assim. No caso do homem caído, ele tem ali um terreno propício em que ele coloca no coração do homem, tenta o homem de acordo com o coração dele, de acordo com aquilo que o homem gosta, de acordo com aquilo que o homem ama. E ele colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Mas o que ele usou? Ele usou aquilo que o coração de Judas já amava. Ele usou a prata. Leiam comigo agora, Mateus, agora outro evangelho. Mateus, capítulo 26, versículo 14. Paralelamente, porque os evangelhos eles contam a mesma história de perspectivas diferentes, né? Como se você olhasse aqui esse teclado. Aí eu estou vendo aqui desse lado, vocês estão vendo do outro lado, mas é o mesmo teclado. Então, os evangelhos vão contando a mesma história, só que com esse olhar diferente. E essa informação que nós temos aqui em Mateus, ela está alinhada com essa outra informação de João, ou seja, que quem estava tentando Judas era o diabo. Mas o que Mateus diz? Capítulo 26, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vou-lhe entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Primeiro dia da festa, os pães asmos, chegando os discípulos, Jesus dizendo: onde queres que façamos a Páscoa? Então, estava chegando a última Páscoa, está tudo ali relacionado, entende, irmãos? Então, João conta e diz assim: olha, o diabo já pôs no coração de Judas que traísse Jesus. Aqui Judas, já tentado pelo diabo, seguindo a tentação e a sedução maligna que o diabo usou, o quê? A prata. Ele chega lá para os sacerdotes que odiavam Jesus e diz assim: o que vocês vão me dar para que eu entregue Jesus? O que vocês vão me dar? Dinheiro. Aí eles entenderam, né? E o que eles disseram? Nós vamos te dar 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, Judas entregou Jesus. Judas fez um acordo com os inimigos de Jesus. Quando Judas fez isso, Judas já estava seduzido pelo diabo. Esse Judas que amava a prata, que ficou aborrecido porque perdeu um bom dinheiro lá na oferta de Maria, aqui ele agora acha uma oportunidade, né? Essa eu não vou perder. E o diabo está ali, está dizendo: traz Jesus, olha a prata, olha o que tu vais ganhar, igual no Jardim do Éden, sereis como Deus. É um engano, é a mentira do pecado, é a sedução da serpente, meus irmãos. E Judas está caindo, e Judas vai seguindo aquilo ali. Agora vamos voltar para João capítulo 13 e vamos observar o processo que vai ocorrendo aqui. João vai continuar contando para nós, dando outros detalhes. Ele diz aqui no capítulo 13, no versículo 18, não falo de todos vós,
Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Você lembra que Jesus diz assim: eu sei quem tenho escolhido, e eu não falo de todos vós. O que ele tinha acabado de falar? Versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus está dizendo aqui, mas eu não estou falando de todos aqui. Nem todos vão fazer, nem todos vão ser bem-aventurados. Tem um, para que se cumpra a Escritura, ele não vai seguir o mandamento. Ele é aquele que está profetizado na Escritura, que diz: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E quando Jesus fala, no versículo que nós estamos estudando nesses domingos, versículo 12 do capítulo 17, Jesus se refere de novo à Escritura. Jesus diz no versículo 12 do capítulo 17, não feche aí o 13, se vocês quiserem ler de novo aqui o 12 comigo, que é o texto base da nossa exposição. Jesus diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que Deus já tinha profetizado, mostrado o que ia acontecer. No 13:18, Jesus diz: para que se cumpra a Escritura. 17:12, Jesus repete: para que a Escritura se cumprisse. Que Escritura é essa? É o Salmo 41. Vamos ler o Salmo 41? Vamos lá agora. O Salmo 41, irmãos, Davi está contando um caso particular dele, que ele estava passando, de inimigos que o traíram. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, perecerá o seu nome. E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, saindo para fora. É disso que fala. Veja, Davi, ele está contando uma experiência dele, da doença, dos inimigos desejando que ele morresse. Aí ele diz assim: se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Verso 7. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo. Aí ele lembra de um amigo, né? Em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está aqui, irmãos. Quando Davi fala disso, Davi está falando de uma situação que ele passou. Só que o Espírito Santo está por trás desse fato, na verdade, falando de um outro traidor. Tem um traidor do Davi, mas tem um outro traidor, que é um traidor, digamos, mais importante, né? Entre aspas. Não tem traidor importante, mas um que vai surgir no futuro e que vai trair aquele que Davi tipificava, que Davi é o rei de Israel. Davi tipifica Jesus, o rei dos reis. Então aqui o Espírito Santo ele está profetizando, através de Davi, do Salmo de Davi, dizendo que viria Judas, que viria esse traidor, aquele que, como Davi, tinha esse amigo, que comia do seu pão, que era o seu amigo íntimo, que comia com ele. Judas andava com Jesus, comia com Jesus, tinha todo ali o privilégio de Cristo na vida dele, mas ele iria trair Jesus. Isso já estava profetizado, meus irmãos.
Vamos voltar para o capítulo 13 agora. E no capítulo 13, nós vimos que Jesus vai continuar fazendo o seu discurso, vai lavar os pés dos discípulos. Aí no versículo 21, ele diz assim: tendo Jesus dito isto, capítulo 13 de João, verso 21, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem falava. Jesus então falou isso de uma forma assim, velada no versículo 18, mas agora ele fala claramente: um de vocês é traidor. E eles ficaram confusos, não acreditaram, porque era algo tão assim inacreditável, irmãos. Eram todos ali, todos estavam com Jesus, ninguém parecia traidor. Mas Judas já tinha ido negociar Jesus, Judas já está esperando aqui para partir. Aí Jesus anuncia isso. O que Jesus vai falar mais? Vamos ver agora, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim: Então Simão Pedro fez sinal a este, aquele discípulo que Jesus amava, né, que diz aqui, que era o próprio João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Eu quero que vocês percebam a progressão aqui. Pedro pergunta, o discípulo amado, né? Pergunta para Jesus: quem é? Quem é? Aí Jesus faz o quê? É aquele a quem eu der o bocado molhado. Aquele que come comigo. E aquele que eu vou dar agora este sinal, eu vou dar um bocado molhado para ele. Aí Jesus pega, Jesus tinha falado isso só para João, né? Os outros não tinham escutado. Jesus pega, molha o bocado e dá para Judas Iscariotes, filho de Simão. O que é isso? Isso é Jesus dizendo para Judas, alertando Judas, dando comida para ele, dando algo de si para ele, dizendo assim: Judas, o que tu vais fazer, Judas? Tu vais me trair, Judas? Comias comigo, andavas comigo, comungavas comigo, estás à mesa comigo, eu estou te servindo, Judas, eu estou te dando um bocado molhado, eu estou te servindo, percebe isso? O que tu vais fazer? Jesus está alertando Judas, Jesus está chamando Judas para reflexão. Mas Judas não ouve. O que Judas faz, meus irmãos? Judas resiste. No coração dele, ele resiste àquele alerta de Cristo. Quando Cristo dá aquele bocado, Cristo está alertando Judas, mas Judas resiste no seu coração, não dá atenção a esse alerta de Jesus. E o que acontece? Ato contínuo. O que acontece imediatamente, irmãos? Se você pega o versículo 27, que diz assim: após o bocado... vamos ler o 26 e 27. No 26 diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. Aí molhou e deu para Judas Iscariote, filho de Simão. O que acontece em seguida? E após o bocado, entrou nele Satanás. Perceba agora a progressão do mal, porque quando você lê no versículo 2, o versículo 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Aqui é uma coisa, aqui Judas está sendo seduzido, tentado. Aí Jesus diz: olha, tem um traidor, e Judas está ouvindo isso, Judas sabe que é ele. E aí Jesus dá um bocado molhado para ele, como que dizendo assim: olha,
que tu vais fazer, Judas? Procurando mostrar a ele a gravidade do seu ato. Judas resiste no coração. O que acontece agora? O diabo entra nele. Aqui significa, irmãos, essa progressão do pecado. Tentação, podemos dizer aqui, Judas foi possuído pelo diabo. Teve nenhuma demonstração externa disso, ele não, o diabo tinha possuído ele, não, ninguém viu, né? Normal. Mas no sentido ali é que o diabo agora já tinha o controle dele. Um controle agora que o diabo não tinha até esse momento. Que Judas, ao resistir à tentação, ao alerta de Cristo, a ceder a sua própria ambição, eu quero a prata, eu não quero saber desse alerta de Jesus. Ali, naquele momento, o diabo entrou nele. O diabo não somente pôs no coração dele a tentação, o diabo entrou nele. Vocês percebem? Aqui tem vamos dizer assim, uma piora terrível do estado de Judas. Ele está possuído pelo diabo. E aí, irmãos, o texto continua dizendo que Jesus fala de novo. E olha o que Jesus fala. Versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Aí Jesus se pronuncia de novo. O que Jesus fala? Que fazes? Faze-o depressa. Como quem diz? Vai, Judas. Não tem mais jeito. Judas não tem mais jeito. O que fazes? Faze-o depressa. Judas, voluntariamente, seguiu a tentação de Satanás. Voluntariamente, resistiu ao alerta de Cristo e agora está totalmente enlaçado pelo diabo. Apostatou definitivamente. Judas não voltará mais. Judas, ele é o filho da perdição. Vocês percebem? Judas, a graça de Deus não atuou nele. Jesus protegeu os outros. Jesus guardou os outros. Jesus orou pelos outros. Mas Jesus, a graça de Deus, Deus entregou Judas ao próprio coração dele e ele foi caindo, até que o diabo entrou nele. E aí, meus irmãos, o texto continua, porque diz no versículo 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isso. Eu tenho exposição sobre esse texto aqui, que os irmãos podem procurar na internet, vocês procurem lá. Inclusive, eu estou relembrando muita coisa do que eu falei naquele dia lá. E no versículo 29 diz, porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que disse alguma coisa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Agora o verso 30, ele tem um significado, irmãos, que eu concordo com comentaristas que dizem que aqui não é à toa, não é sem propósito, que João dá uma informação aqui do momento que isso aconteceu, porque ele diz assim no versículo 30, e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e como é que ele diz? E era já noite. Há comentaristas que dizem, e eu concordo com eles, que aqui João não estava só querendo dar uma informação que Judas saiu porque era noite, mas João estava mostrando como que, dando aqui uma figura do que estava acontecendo com Judas, no coração dele. Quando Judas sai daquele ambiente que estão os discípulos, junto com Jesus, era noite lá fora, era trevas. Ele adentra a escuridão da noite. Mas isso é como uma ilustração de que Judas, que esteve com Jesus, lembra que Jesus diz no capítulo 9, Jesus ele é a luz do mundo, Jesus curou o cego de nascença, Jesus dá entendimento, dá compreensão, mostra a verdade, mas Judas ele está seduzido pelo pai da mentira, que é o diabo. Ele está em trevas cada vez mais densas espiritualmente, e agora o diabo entra nele. E ele sai da presença de Jesus, que é a luz do mundo, guiado pelo diabo, pelo pai da mentira,
pelo aquele que me enganou e matou a humanidade em Adão. Ele segue as trevas. As trevas estão inundando o seu coração, são trevas densas, meus irmãos. Então, como o João está ilustrando aqui, trevas lá fora, mas trevas dentro de Judas. Judas está em profunda escuridão espiritual. Judas não tem mais jeito. Judas, ele vai até a morte. Vocês sabem como ele acabou. A história de Judas é possivelmente a mais triste da Bíblia. Porque em Mateus capítulo 27, nós vamos ler também aqui, por favor. Mateus capítulo 27, os primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui está, irmãos, o fim de Judas. Enganado pelo diabo, morto pelo diabo. Ele não tinha mais nenhuma esperança, estava totalmente em desespero e se suicidou. É isso que o pecado faz. O pecado, a sedução, é assim que o diabo matou Eva, matou Adão, matou a humanidade. É assim que ele sempre mata. Ele leva os homens para a morte, para total desespero, para total desesperança. Eu creio firmemente, meus irmãos, e nós estamos falando de um homem que esteve com Jesus 3 anos. Um homem que parecia um deles, um dos apóstolos. Quando nós estudamos a história de Judas, ela se torna para nós uma demonstração da absoluta graça de Deus na salvação, porque é isso que acontece. Alguém pode estar tão perto de Jesus, mas se não for a graça do Espírito Santo, não crerá. Não crerá. A pessoa pode ouvir aqui, irmão, pregação todo domingo, mas se a graça de Deus não atuar, não crê. E vai apostatar mais cedo ou mais tarde. Nós vemos a graça de Deus, e que se nós hoje cremos, podemos dizer: foi graça, Senhor, foi graça. Ao mesmo tempo é um alerta. Como está o nosso estado? Qual é o estado da nossa alma? Diante dessas verdades, meus irmãos. Eu quero encerrar, então, dizendo para vocês o seguinte, voltando aqui para o versículo 12, do capítulo 17, quando o Senhor Jesus Cristo diz que Judas era o filho da perdição para que a Escritura se cumprisse, é disso que Jesus está falando. Podemos crer assim, por todo o contexto das Escrituras, que essa expressão Jesus está usando para mostrar o que estava no caráter de Judas, qual era a natureza dele, que Jesus chamou de diabo, lá no capítulo 6 ainda, e que o diabo tentando Judas, e ele se entregando, primeiro colocando no coração e finalmente o diabo entrando nele, como ele já estava sem esperança. Ele não ouvia os alertas de Cristo, ele estava enfeitiçado, como que ali pela serpente, pelo engano, pela ilusão, e ele então
é o filho da perdição, é aquele que vai se perder, é aquele que não está entre os que Deus agiu por Cristo, separou, salvou, guardou do diabo, guardou do mundo. Ele é o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Meus irmãos, existe um grande e poderoso contraste neste versículo tão pequeno e tão rico, e que eu chamo a atenção novamente, é quando Jesus diz, nenhum deles se perdeu, e quando chama Judas de o filho da perdição. Aqui está o contraste, aqui está a demonstração da graça de Deus sobre uns, de forma, é graça, não merecem, não são melhores que Judas, no sentido de que, eles são melhores, no sentido de que havia virtude neles, que fez com que Deus olhasse para eles. Não, graça. E vemos aqui, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, é o que está em várias outras partes, quando Deus, por exemplo, diz lá em Êxodo, através de Moisés, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ali é o juízo de Deus. Juízo de Deus entregando o homem ao próprio coração dele, a própria maldade e perversidade dele, porque eles não querem saber de Deus, porque eles rejeitam a revelação da criação, a pregação do Evangelho. E, portanto, meus irmãos, aqui nós temos este contraste. E eu queria então encerrar colocando para vocês 4 aplicações que eu separei aqui para nós encerrarmos, saindo daqui pensando, meditando hoje à noite. Primeiro, irmãos, essa mensagem é de consolo. É de consolo por quê? Porque Jesus é quem guarda. E Jesus queria passar isso para os discípulos. Jesus queria que eles soubessem primeiro, olha, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Porque eu que guardei vocês. E eu não perdi nenhum de vocês. Então é isso que Jesus quer dizer para nós também hoje. Você é um crente? Você ama o Senhor? Você sabe das suas fraquezas? Você sabe das suas lutas, das suas dificuldades? Mas você ama Cristo? Você ama o Senhor? Lembre da sua segurança, que esse Cristo que disse que nenhum perdeu, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, foi Ele quem orou ao Pai para que nós hoje fôssemos guardados, e Ele não vai perder nenhum dos que o Pai deu a Ele. Essa é a nossa segurança. Então nós devemos nos consolar na verdade de que nós estamos conservados no nome do Pai, de que Ele nos tem livrado e de que Ele vai nos livrar, e de que a graça nos sustentará até o final. Esse é o consolo. Segundo conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, é que nos consolemos também no controle que o Senhor tem sobre os inimigos e traidores. Esse versículo, ele tem também um propósito, que Jesus falando para eles sabiam, nós não podemos dizer que eles entenderam que Jesus estava falando de Judas aqui. Não podemos afirmar isso. Talvez entendesse um pouco, talvez não. O próprio capítulo 13 diz que eles não entenderam quando Jesus falou aquilo lá, que deu um bocado para Judas. Mas ainda que eles não tivessem entendido neste momento, eles iriam entender depois. E eles iriam lembrar dessa oração de Jesus. E eles iriam lembrar que Jesus não tinha sido surpreendido por Judas. Que Jesus não foi pego de surpresa. Que, na verdade, Jesus já conhecia Judas. E que Judas já estava profetizado desde o Antigo Testamento que ele iria trair Cristo, lá no Salmo 41. Então Jesus não foi pego de surpresa. Jesus já tinha dito no capítulo 16, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Capítulo 16, verso 1. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus nunca é pego de surpresa. E Jesus não quer que os seus discípulos achem que é fácil segui-lo. Não é fácil. Vão ter Judas, meus irmãos. Vão ter muitos Judas. Vão existir perseguições. Vão existir pessoas que vão nos expulsar das sinagogas de hoje, quer dizer, nos perseguirem, atrapalhar a nossa vida por causa do cristianismo. Vai existir cristãos sendo mortos por causa do cristianismo. Isso está acontecendo ao longo da história, acontece no nosso tempo, vai acontecer até o final.
Mas não nos assustemos. Jesus diz, não se escandalize, porque isso não significa que a igreja será derrotada, que Deus não vai vencer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está no controle dos Judas. Jesus está no controle dos que perseguem os cristãos, dos que matam os cristãos, dos que expulsam os cristãos da sinagoga. E Jesus tem um propósito nisso, irmãos. Até nisso ele tem um propósito. Então o que Jesus está dizendo é, não se assustem. Irmãos, não é fácil ser cristão nesse mundo, eu quero dizer para vocês. Mas não se assustem. Esse texto está dizendo, Judas cumpriu o decreto de Deus. Judas, o diabo, tudo isso aqui que estava acontecendo não foi surpresa para Deus, já estava profetizado, já havia um cumprimento, já estava decretado. Todos esses agentes aqui são livres e fazendo tudo voluntariamente, mas Deus é o Senhor, sobre amigos e sobre inimigos. Terceiro conselho que eu quero lhes dar, irmãos, e esse é um alerta, Consideremos Judas como um alerta. E há duas coisas aqui que nós devemos tomar como alerta para nós. Estamos em Cristo? Verdadeiramente? Estamos em Cristo? Jesus disse, na parábola da videira verdadeira, Jesus disse que está em mim, eu em vós. Jesus disse, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quando é que eu estou em Cristo? Quando eu criei em Jesus. Quando eu olhei para Ele como meu único e suficiente Salvador. Que todos aqui, irmãos, somos hoje aqui, este grupo, Deus quiser, outras pessoas vão ouvir na gravação, mas que todos possam crer em Jesus, possam confiar nele como seu Salvador. Porque essa é a grande questão, a questão mais importante. Estamos em paz com Deus? Creia em Jesus. Jesus é o Salvador. Não faça como Judas, que não esteve em Cristo, que não creu, que endureceu o coração, foi teimoso, não confiou em Cristo. Creia em Jesus. Mas há uma segunda pergunta aqui que se refere a Judas. Veja, Judas, ele foi muitas e muitas vezes alertado. Jesus disse, há um diabo entre vós. Jesus disse, eu conheço quem é meu. Jesus deu o bocado para ele, alertou a ele. Jesus, os alertas de Cristo era para os 12. As palavras de Cristo eram para os 12. As instruções de Cristo eram para os 12. A ceia, Judas estava lá. Judas recebeu a palavra, ouviu a palavra, recebeu os alertas. Judas viu Jesus dizer, os pobres sempre tende convosco, mas eu nem sempre. Lembra naquele caso lá? Ele ouviu os alertas, mas ele não aplicou e creu naqueles alertas. A lição de Judas para nós crentes hoje, irmãos, os verdadeiros crentes não vão apostatar, que a apostasia é o desvio sem volta, é afastar-se mesmo de Jesus, como aconteceu com Judas. Hebreus se refere a isso na sua carta. Agora, essa apostasia ela é evitada como? Na medida em que se ouve os alertas e se mortifica o pecado. Judas tinha um problema com o dinheiro. Qual é a sua fraqueza? Qual é aquela coisa que tenta ficar no lugar de Deus na sua vida? O problema de Judas era a prata. E Judas não mortificou esse pecado. Judas não se afastou disso. Judas foi se entregando a isso. Qual é? O que o diabo tem usado para te seduzir, para te tentar? O que o mundo apresenta para você que é alguma coisa que te afasta
faz você deixar de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, de procurar crescer na piedade. Mortifique isso, meu querido irmão. A Bíblia diz, nós temos que nos levantar e nós temos que mortificar o pecado. Aqueles que são de Deus não fazem como Judas. Que Judas foi sendo vencido pelo pecado, foi sendo destruído pelo pecado. Aqueles que são de Deus devem se levantar e mortificar o pecado pela graça. E eles têm poder disso. Eles têm o Espírito Santo. O Senhor diz para nós todos os dias nos levantarmos e buscarmos crescimento. Hebreus inteira, aquela carta, é um alerta quanto a isso. Hebreus está dizendo para eles, cuidado com as tentações, cuidado com o perigo da apostasia. Vocês devem crescer. Ele diz lá, vocês já eram para ser maduros, vocês já estão tomando leite, vocês já deviam estar se alimentando com alimento sólido. Irmãos, é hora de nós buscarmos a Deus, buscarmos a Cristo, levarmos a sério a nossa vida espiritual. Levantarmos, amamos ao Senhor, então vamos nos alimentar dele. Pedro diz na sua carta, capítulo 2, deixando o fingimento, toda malícia, toda maldade, desejai o genuíno leite, para que por eles vades o quê? Crescendo. Vamos crescer, meus irmãos, vamos buscar o Senhor e não deixar que as tentações, os pecados, eles venham nos afastando gradativamente de Cristo, do Evangelho. E o último conselho, que é um conselho de ânimo, prossigamos então firmemente confiando nessas verdades. Você deve se levantar e dizer assim, Senhor Jesus, morreste na cruz por meus pecados. Senhor Jesus, me mostraste a verdade do Evangelho. Senhor Jesus, oraste por mim em João 17. Senhor Jesus, morreste lá na cruz. Enviaste o seu Espírito, me deste um novo nascimento. Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor não vai perder nenhum dos que o Senhor deu, dos que o Pai deu ao Senhor. E o Senhor não perde mesmo. Então eu sei que eu não vou ser perdido. Eu sei que eu não vou ser como Judas. Eu sei que eu estou, porque eu te amo ao Senhor. Eu sei que eu estou entre aqueles que o Senhor não perde. Eu posso dizer como Paulo, ele me amou. Ele me amou eternamente. Então o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou me levantar e vou viver para a sua honra, para a sua glória, porque eu creio nessas verdades. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. E você talvez diga, pastor, o senhor falou muito no diabo. O que é que devemos fazer quanto ao diabo? Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nosso trabalho é resistir. E nós não resistimos pela nossa força, nós resistimos pela graça do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai Celestial, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar, meditar neste versículo. Fizemos 2 exposições aqui neste versículo tão rico, tão maravilhoso. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma, ao nosso coração, nos edificando, nos guardando, nos fortalecendo, nos animando, dando-nos os seus alertas, operando em nossa alma para que nós ouçamos esses alertas, mortifiquemos pelo poder do seu Espírito da graça o pecado e prossigamos, Senhor, passo a passo nessa nossa peregrinação, crendo que o Senhor que já operou em nós vai completar sua obra e que o Senhor seja cada vez mais glorificado, honrado, louvado em nossa vida. Que assim seja, Senhor, nosso Deus. Muito obrigado. Bendito seja o Senhor de sempre em Cristo e na graça do seu Espírito Santo. Assim nós oramos em Jesus. Amém